Vamos orar mais uma vez? Amém. Erga suas mãos para cá. Senhor Jesus, consagramos a Ti nossas ofrendas, dízimos. Padre, que seja para a Tua obra, que haja multiplicação, Senhor, em nome de Jesus, que os dízimos alcancem as pessoas necessitadas, a obra que necessita em Portugal, alcance, Senhor, cada coração nesta noite, Senhor, e traga sua prosperidade, em nome de Jesus, para consagramos a Ti, amém, em nome de Jesus. As palmas, engrandece o nome do Senhor, aleluias. Pastor, não. Agora vamos receber nosso pastor Luiz, em nome de Jesus, que trará uma palavra bendecida nesta noite. Madre. Glória a Deus, aleluia, amém. Muito feliz de estar aqui mais um dia, buscando a presença de Deus, pero também com a oportunidade de trazer algo da parte de Deus para nossas vidas, amém? Glória a Deus, é grande a responsabilidade de estar aqui, pero eu creio que o Espírito Santo de Deus que já está aqui vai me respaldar, vai me ajudar em nome de Jesus e vosotros também, amém? Glória a Deus, para que não percamos tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo 19, versículo 1. Aleluia. Alabado seja o nome do Senhor Jesucristo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Espírito Santo de Deus já está aqui. Amém. Glória a Deus. Vamos ser breves, pero objetivos, não? Amém. Dice assim a palavra de Deus: Saúl les comunicou a su hijo Jonatás e a todos sus funcionários su decisión de matar a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando uma oportunidade para matar-te. Assim que tem muito cuidado, mañana, escóndete em algum sítio seguro e quédate allí. Eu saldré com mi padre al campo, donde tú estés, e lhe hablaré de ti. Quando averigue lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó, y él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo, arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente, matar a David sin motivo? Amém. Hasta aqui, cerra tus ojos. Senhor Deus e Padre, em nome de Jesus, esta é tu palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, para transmitir esta palavra, para expor, Deus, aquilo que o Senhor ha puesto em meu coração. Deus, que eu venga diminuir, minguar, e tu presença venha prevalecer em este lugar. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma tu lugar de honor neste altar, toma tu lugar de honor em esta casa. Senhor, toma tu lugar em los corações de mis hermanos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, mis hermanos, aleluia. Glória a Deus, mas senta dando glória. Aleluia. Glória a Deus. Es que Deus ha puesto esta palavra em mi coração, e é verdade que também ha puesto um tema que diz que los elegidos são perseguidos. Los elegidos são perseguidos. E muitos de los que estão aqui hoje estão passando
o han pasado por persecución, sea en alguna área de su vida, en trabajo, en la familia, entre amigos, e incluso en la vida espiritual. Yo creo que muchos aqui, se não estão passando, se não estão passando por um momento de perseguição, já han passado em sua vida, não é verdade? Creo que quase todos aqui já han passado por perseguição. Eu já passei por perseguição e estou passando também, porque o inimigo de nossa alma não descansa, está em todo tempo ao redor para que venga nos tragar. Pero eu creio que o Espírito Santo, o Deus Padre Todo-Poderoso que está em nosso meio, tem nos guardado. Aleluia. E em este texto que leemos, vimos que David estava sendo perseguido pelo rei Saúl, por hecho de que havia sido elegido por Deus para reinar em seu lugar. E muitos de nós conhecemos a história de que Deus rechazou rei Saúl porque não seguiu as instruções do profeta Samuel e automaticamente deixou de fazer a vontade de Deus. Com isto, o Senhor lhe dijo ao profeta que ungisse a um novo rei. E isto que eu queria falar com vosotros em esta noite, que os elegidos são perseguidos. Assim aconteceu com rei David, que ao ser elegido por Deus para ser um rei, começou a ser perseguido por o rei Saúl, que aún estava no trono. David aún não havia se assentado no trono, pero David já havia hecho um grande feito. É isto? Hecho um grande feito de matar lo Goliás. Amém. Glória a Deus. E alguns pontos nos fazem reflexionar de que quando somos elegidos por Deus para hacer algo, seremos perseguidos. Se és em um trabalho e hacemos as coisas bem, alguém se levantará com envidia contra nossas vidas. Se és em meio da família, como lhe passou com José de Egipto, quando seus hermanos los envidiaram por ser querido de seu padre. E se és em mundo espiritual, lamentavelmente, a gente se levantará para querer detener el propósito en la obra de Dios. Assim es. Se és em um trabalho, pessoas se levantam contra sua vida, porque se tu haces algo bem, isto é um motivo de las pessoas terem envidia de ti. Eu creio que muitos aqui já passaram por algo parecido com isto. E se és em la família, se tu és o diferente de tu família, aleluia, certamente pessoas vão também ter envidia de ti. Isto passa em muitas famílias, hermanos. Não é porque eu e tu és melhor que tus hermanos, pero a lo mejor tu hermano és o elegido de tu casa. A lo mejor tu hermano és aquele que Deus escolheu para ser elegido em tu casa. Pero eu creio que para as pessoas que aqui estão, para as pessoas que estão desde a internet assistindo este culto, aleluia, é para ti esta palavra. És tu que és um elegido de Deus em esta noite. E ser um elegido de Deus é ter certeza, hermanos, que tu vais sofrer perseguição. Porque David, aleluia, pelo fato de ser elegido por Deus, ser chamado por Deus para ser o novo rei, começou uma perseguição contra sua vida. A lo mejor, quando ele matou o gigante Goliat, allí começou uma envidia de rei Saúl contra sua vida, porque as pessoas falavam da seguinte maneira, aleluia,
de que no capítulo 18 dice que as pessoas hablavam assim: Saúl matou a sus miles, pero David a sus 10 miles. Era nítido que David já estava sendo a diferença. Era nítido que David carregava com ele a presença de Deus. E muitas vezes não é o que tu tens em tu mano, não é se tu tens uma empresa, se tu é bem sucedido em tua área de trabalho, mas é sim a presença de Deus que tu carrega. É isto que tem causado muita envidia em las pessoas, porque o inimigo de nossa alma, el mundo espiritual, ele sabe que tu és um elegido de Deus para ganhar vidas, para salvar cidades, para salvar pessoas, e isto hace com que o diabo se materialize em vida de pessoas para se levantar contra tu vida. Aleluia. Pero no dia de hoje, nós outros quebraremos este mal em tu vida. Aleluia. É normal passarmos por pruebas, é normal que nós outros passamos por perseguição, pero não podemos permanecer em esta perseguição. Temos que clamar a Deus, temos que lutar para que nosso inimigo de nossa alma não venga nos alcançar. Aleluia. El Davi, depois que matou este gigante, aleluia, começou uma perseguição tremenda em sua vida. Davi, se nós outros mirarmos aqui para a palavra de Deus, no capítulo, aqui no livro de 1 Samuel, vamos ver em diversos capítulos Saúl perseguindo a David. Sabes por que Saúl estava perseguindo a David? Porque ele sabia de que não teria mais com ele a presença de Deus. Ele sabia que o trono não era mais dele. Ele sabia que a presença de Deus já estava sobre a vida de David. E isto começou uma envidia, uma perseguição. Porque quando as pessoas sabem que tu és um elegido de Deus, vai se levantar pessoas contra tu vida. Vai levantar-se pessoas para querer paralisar aquilo que Deus tem com tu vida. Aleluia. E com isso vêm as perseguições, vêm muitas das vezes as setas malignas, os dardos inflamados contra nossas vidas. E se nós outros não estivermos firmados na roca que é Cristo Jesus, nós outros vamos perecer. Pero temos que permanecer firmes. Temos que permanecer dentro do propósito ao qual Deus tem para nossas vidas. Por isso, aqui eu apontei algumas coisas donde entendam uma coisa, hermanos, a envidia é algo maligno. É quando uma pessoa não tem a capacidade de fazer o que tu haces, ou ela sabe que eres um elegido por Deus, e isso genera, sabe o que, hermanos? Ira, rancor e maldade. Era isso que Saúl tinha em seu coração contra a vida de David: ira, rancor e maldade. Eu quero dizer algo muito importante aqui, que Deus ha posto em meu coração. Essa palavra é para nós outros que estamos aqui, é para aqueles que estão participando desse culto, porque Deus ha posto esta palavra em meu coração. El pastor e nosso apóstolo ha ido em minha casa em martes, creio, e eu não estava num bom momento, estava passando por um momento de dificuldade, de perseguição, e os pastores foram em minha casa, e allí tivemos um momento de oração, um momento muito bueno, porque somos vecinos, glória a Deus. E claro que foram enviados de Deus para ir a minha casa. E depois que eles saíram de minha casa, que eu fui me dormir, o Espírito Santo me ha despertado às 3 da manhã para ler esta palavra. E me ha dado esta mensagem: que os elegidos são perseguidos. Então eu quero enfatizar que esta palavra é para nós outros que estamos aqui. Então, eu creio, irmãos, que a ira e o rancor e a maldade das pessoas não te alcançarão, porque o Espírito Santo de Deus está sobre sua vida, assim como estava sobre a vida de David, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Infelizmente, irmãos, é assim, quando nós outros
temos um lugar de destaque. Não é um lugar de destaque para que tu venga a ser exaltado, porque o único a ser exaltado em este lugar é o Senhor Jesucristo, Deus Padre Todo-Poderoso. É Ele que tem que ser exaltado em este lugar. Pero se tu carrega contigo a presença de Deus, tenha certeza que sofrerá persecução. Pero temos que estar firmados com Cristo, para que essas perseguições para o inimigo não venga a te alcançar. E uma coisa, que quando se levanta uma persecução contra ti, Deus pondrá pessoas para estar contigo. Aleluia. Assim foi na amistade de Jonatás com David, quando Jonatás advertiu a David. E no capítulo 19, versículo 2, disse assim: por isso Jonatás revelou este plano a David, dizendo: mi padre Saúl quer matar-te. Ten muito cuidado, quédate em um lugar seguro. Aleluia. E é assim, hermanos, quando nós outros estamos passando por uma batalha ou por uma perseguição, Deus vai sempre enviar pessoas para estarem ao nosso lado. Deus vai sempre levantar uma pessoa fiel para estar a tu lado. Aleluia. E fíjate que Jonatás era hijo de Saúl. Pero quando Deus tem algo na vida de uma pessoa, quando há uma promessa na vida de uma pessoa, Deus vai usar quem queira para que te venga te defender, para que te venga te ajudar, para que tu inimigo não venga te alcançar. Deus vai usar a vida de quem Ele quer, irmãos, para que tu não venga cair em la cilada de tus inimigos. Aleluia, que são muitos, não? Há muitos inimigos que se levantam contra nossas vidas. Há muitas pessoas que se levantam contra nossas vidas. Pessoas que, infelizmente, eu digo, de que pessoas que são conduzidas por Satanás. Pessoas que se permitem que espírito malo entre em suas vidas. Isto aconteceu com Saúl. A palavra de Deus disse que el Deus permitiu um espírito malo entrar em Saúl. Aleluia. Então, há muitas pessoas que dão espaço para o diabo. Há pessoas que permitem que o diabo adentre em seus corações. E aí entra a ira, entra a envidia, entra a maldade, entra coisas que as pessoas se quedam irreconhecidas. Porque se Saúl era rei, irmãos, Deus permitiu que Saúl fuera rei ali naquele lugar, rei naquele lugar, pero por não viver na presença de Deus, por não ouvir a voz de Deus através do profeta, o Espírito de Deus se apartou de Saúl. Aleluia. E há pessoas, irmãos, por aí dizendo que estão llenos de la presença de Deus. Há pessoas por aí dizendo que Deus está com ele quando não está mais, pastora. E nós outros temos que vigilar, irmãos, para que não nos tornemos Saúl, para que nós vengamos estar llenos de la presença de Deus, porque o Espírito de Deus se apoderou de Davi desde o dia que ele profeta ungiu a Davi. Aleluia. O Espírito de Deus se apoderou de ele e permaneceu até que ele vencesse muitas e muitas batalhas. E com isso Saúl se irou. E é através de pessoas, irmãos, através de pessoas que nós outros vamos vencer nossas batalhas. Deus ha levantado pessoas para caminhar ao teu lado, pessoas para estar contigo, para te ajudar em los momentos de perseguição. Porque nós outros, a palavra de Deus habla que de tudo que nós outros temos que guardar, que nós guardemos no nosso coração, porque de coração provém todas as coisas. Viene a ira, viene a tristeza, viene as aflições, e se nós outros não estivermos com nosso coração blindados em Cristo Jesus, certamente, irmãos, nós outros pereceremos. E glória a Deus, através das perseguições, Deus pondrá gente a nosso lado, pessoas buenas, para guiar-te. E nós outros temos que ter humildade, irmãos. David, ele já era rei,
só não estava em trono. Pero ele teve humildade de ouvir as instruções de Jonatas. E hoje, hoje que vamos clamar. E esta perseguição, estes demônios cairão a suelo, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós clamarmos em nome de Jesus, para aqueles demônios que vêm em forma de perseguição, venham cair por terra em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E Deus liberará, como liberou David, e entregará o inimigo em sua própria mão. Deus entregará seus inimigos em suas mãos. Davi necessitou huir da presença de Saul. A palavra diz que quando Davi ia para um lado, Saul estava em outro. Quando Saul chegava em um lugar, em um sítio onde estava Davi, Davi huía para outro lado. Muitas vezes nós outros temos que huir da aparência de mal. Temos que huir da presença de nossos inimigos. Porque o plano de Deus é muito grande para nossas vidas. O plano de Deus com Davi era muito grande, o plano de Deus. E Davi necessitava huir da presença de seus inimigos. Aunque não era fácil, irmãos. Pero Deus direcionava a Davi para onde ele deveria ir. E assim será em minha vida e em sua vida. Quando os inimigos de sua alma se levantar contra sua vida, clama ao Senhor, habla com o Senhor, peça instrução ao Senhor, que o Senhor te dará a direção de onde ir, como fazer. Aleluia. Porque muitas vezes, Marco, o que necessitamos é que Deus venha nos direcionar, é que Deus venha nos mostrar o sítio que devemos estar. Aleluia. Porque nossas batalhas, irmãos, não é contra carne nem sangue, são contra principados e potestades, são espíritos malignos, que muitas vezes usam da vida das pessoas para nos atormentar, ou até mesmo para nos perseguir. Aleluia. Porque, irmãos, se tu és um elegido de Deus, sepas que tu vai passar por perseguição. Sepas que pessoas se levantarão contra a sua vida. Aleluia. Saul era aquele que era o inimigo número 1 de David. Pero havia muitas pessoas do lado de Saul também. Havia muitos guerreiros, havia pessoas de cidade que tentavam entregar David em las manos de Saul. Pero Davi estava com um Deus Padre Todo-Poderoso. Ele carregava com ele a presença de Deus, donde nada e nadie pode, em nome de Jesus, contra a vida dos elegidos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui há pessoas elegidas por Deus. Aleluia, glória a Deus. E sepas, irmãos, que esta batalha pode hasta estar muito grande em tu vida, pero tu tienes o Espírito Santo. Tu tienes a presença de Deus, tu tienes a graça de Deus, e esta graça nos basta. A graça de Deus, ela nos basta, ela é suficiente para nossas vidas. Aleluia. Davi carregava com ele a presença de Deus, irmãos. Sabes que me conforta muitas vezes? Não é a sabedoria humana. O que me conforta não é o que eu tenho. O que me conforta é saber que a presença de Deus está comigo todos os dias de minha vida. É saber que as batalhas que se levantam contra a minha vida, os inimigos que se levantam contra a minha vida, eles vão cair por terra, porque a palavra de Deus, ela me confirma isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aunque esteja dolendo, irmãos, porque duele. Aleluia. Sofrer injustiça, perseguição, mentiras, porque muitas vezes, irmão, passamos por perseguição com mentiras. Quantas pessoas já se ha levantado contra a tua vida? Quantas pessoas falaram coisas de ti que não fuera verdade? Quantas pessoas, irmãos, aleluia, só porque Deus te amou, te deu uma bendição em tu vida, ha se levantado? Quantas pessoas te ha traído? Aleluia. Quantas pessoas te ha traído, irmãos? Aleluia. Aleluia.
São muitas as traições contra nossas vidas, pero há um Deus em cielo que não nos traiciona. Há um Deus no cielo em nome de Jesus que nos honrará em nome de Jesus. Há um Deus todo-poderoso que esteve com David enquanto ele era perseguido, irmãos. É esse Deus que está contigo. Esta batalha vai acabar. O Senhor entregará tus inimigos em tus manos. Aleluia. Apenas creia. Muitas vezes nós outros queremos fazer as coisas com nossas próprias manos. Queremos fazer justiça, não, com nossas próprias manos. Mas o Senhor nos dá instrução. É o Senhor que nos justifica, pastor Vinícius. É o Senhor, pastor Aleia, que nos justifica. É o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Que hará com que nossos inimigos sejam envergonhados. Porque a mentira é de Satanás. O padre da mentira é o diabo. Se eu sou cristiano, se eu me considero um servo de Deus, eu não hablo mentira, pastora. Aleluia. Eu hablo simplesmente a verdade. Porque mi Deus é um Deus de verdade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui no capítulo 24, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Alabado seja o nome do Senhor Jesucristo. Não é fácil, irmão, tu ser um elegido de Deus. E aqui há pessoas elegidas por Deus. Há pessoas que Deus separou. Há pessoas que Deus tratou para viver este momento. Há pessoas aqui que foram preparadas por Deus para estar vivendo este momento que tu estás vivendo. Aleluia. E o diabo está furioso. Eu hablo muitas vezes que o demônio está endemoniado de tanta rabia. Aleluia. É verdade. Porque ele não suporta ver um elegido de Deus vencer suas batalhas. Aleluia. E disse assim a palavra de Deus. Em capítulo 24, versículo 4. Disse assim. Aleluia. Glória a Deus. E isso lhe dijeron: em verdade, hoje se cumpre a promessa que te hizo el Senhor, quando te dijo: eu pondré a tu enemigo em tus manos, para que hagas com ele lo que mejor te parezca. David se levantou e, sem hacer ruído, cortou el borde del manto de Saúl. Aleluia. Deus ha cumprido e ha entregado su inimigo em suas manos. Hermanos, tu não necessitarás levantar sua espada. Tu não necessitarás falar nada contra tu inimigo. O próprio Deus entregará tu inimigo em tus manos. Aleluia. E ele reconhecerá que tu és um elegido de Deus, que tu és um escorrido de Deus, aleluia, em este tempo. Que tu és o elegido de Deus de tu casa, que tu és o roce de tu casa, escorrido para salvar tu descendência, porque Deus chama uno de la casa, e tu és o elegido de tu casa, tu és o elegido de tu ciudad, tu és o elegido de tu país, tu és o elegido de Deus, aleluia, para vencer as batalhas espirituais, que se levanta contra tu casa, contra tu família. Aleluia. A lo mejor tu padre, tu madre não tem nem noção de que tu tem vivido na presença de Deus. Pero Deus te chamou para salvar tu casa, como José salvou sua família de hambre. Aleluia. Quando havia hambre ali naquele pueblo, naquela região, José salvou seu papá, seus irmãos e sua família. Aleluia. E aqui nós vemos que se cumpriu o dia a qual Deus entregou o inimigo de David em suas manos. Enquanto o inimigo estava à procura de matar David, ele que poderia ser morto. Pero David actuou com misericórdia da vida de Saúl. Eu não sei como está tu coração hoje. Eu não sei se tu está aflito, se tu está com tu coração lleno,
aleluya, de voluntad de hacer algo, no haga, hermanos, no haga. El Dios que te justifica, el Dios que entregará a tu inimigo em tus manos, aleluya. Sea um crente verdadeiro, é na oração, é no ayuno que nós outros venceremos nossos inimigos, hermanos, aleluia. Nós outros já aprendemos isto aqui, que é na oração que venceremos, que é no ayuno que venceremos, que é orando, que é clamando, que é buscando a presença de Deus, que vamos vencer todas nossas batalhas. E Davi tuvo a oportunidade, pero usou de compaixão e perdonou a vida de Saúl. Actuou de uma maneira diferente, haciendo que o próprio Saúl reconhecera que Davi era o elegido de Deus. Ele teve que reconhecer: eis aí, tu verdadeiramente és o elegido de Deus. Aleluia. Eu hacía malo para ti e tu me pagou com bem, com bem. Eu tentando te matar-te e tu poupou minha vida. Aleluia. Eu sei que é duro, irmãos. Muitas vezes queremos actuar como Pedro, arrancar um pedaço da orelha de alguém. Aleluia. Pero temos que ter controle emocional. Temos que ter autodomínio. Temos que actuar como Davi actuou. Eu sei que é difícil falar isto, pero é o que Deus ha puesto em meu coração. Temos que confiar que Deus hará justiça por nós, que Deus hará justiça por ti em tu trabalho, que Deus hará com que tu venga a vencer as batalhas que se levantam contra tu vida. As pessoas que hablam mal de ti, déjala essas pessoas em la mano de Deus. Uma certa vez eu estava falando com um irmão, está aqui, e eu com um problema muito grande, algo que ha passado comigo, algo que ha mexido muito comigo, com meu coração, com minha família. E há um tempo já, e aí eu falando com essa pessoa, eu falei, que pessoas falavam comigo: Luiz, por que tu não habla com os manos lá para resolver esta situação? Por que tu não habla? E eu falei: hermanos, então eu vou, recorro minha causa, quito de la mano de Deus e pongo em la mano de Satanás. Porque se eu escolhi caminhar com Cristo, eu tenho que confiar que minhas batalhas serão vencidas em nome de Jesus. Aleluia. É claro, hermanos, somos de carne e hueso, não? Muitas vezes a ira vem, pero a palavra diz: irai-vos e não pequei. Tu até pode irar, pero não pode golpear, não se pode cortar a orelha do guerreiro. Então, nós outros temos que confiar em Deus. Temos que confiar que Deus hará justiça em todas nossas causas, que nossos inimigos serão entregues em nossas manos, não para nos enaltecer, não para que nós outros vengamos dizer: venci, não, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Porque Saúl teve que reconhecer, hermanos, que Davi era o elegido de Deus. Pessoas que um dia te humilhado, irmão, que humilharam tu persona, terão que reconhecer que Deus é em tu vida. Pessoas que muitas vezes oraram para ti: és pequeno, este é o pequeno, este aí não vai chegar a sítio nenhum, a lugar algum. Então temos que reconhecer onde Deus está te levando. Aleluia. Tem que reconhecer, Mateus, que Deus vai te elevar num nível muito alto. Porque a palavra de Deus também habla que os humilhados serão exaltados. O nome de Deus será glorificado. Quantas pessoas, hermano, não deram nada para ti? Diziam que tu não ia chegar a lugar algum. Como dizia de mim: esse drogadito não vai chegar, não passa dos 20 anos. De um tempo a mais, este vai morrer igual o seu irmão morreu. Pero para a glória de Deus, eu escolhi caminhar com Cristo. Eu escolhi estar na presença de Deus.
Eu escolhi caminhar com Cristo em nome de Jesus. Aleluia. Mis hermanos, quero decirle algo esta noite. Ustedes são elegidos de Deus. E hoje cairá por terra todas as perseguições em sua vida. Deus entregará os inimigos em suas manos, e eles reconhecerão que tu eres um elegido de Deus. Hoje nós vamos clamar aqui, irmãos, e vai cair por terra toda a perseguição contra tu vida, seja em tu trabalho, seja em tu casa, seja em tu família, seja em sua vida espiritual, sua vida ministerial, vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Não quedarão de pé estes inimigos que têm se levantado contra tu vida. Não entende que foi Deus que te elegeu. Tu és um elegido de Deus. A empresa que tu tens foi Deus que te deu, irmãos. Foi Deus que permitiu que tu abrisse esta empresa. Tu trabalho foi Deus que abriu esta porta em nome de Jesus. Este inimigo que está lá em tu trabalho não tem poder. Se Deus tem que cambiar o jefe, vai cambiar por tu vida. Se Deus tem que cambiar todo, cambia por tu vida. Se Deus tem que sacar esta pessoa que habla mal de ti em tu trabalho, Ele vai sacar deste lugar. Porque Deus tem algo contigo, hermanos. Deus tem um plano perfeito para tu vida. Deus tem um plano, aleluia, de salvação para tu vida. Através de rei David, veio a descendência para adelante, não? Que ha venido Jesucristo de Nazaré, nosso Salvador. Através de tu vida, muitas pessoas serão alcançadas, irmãos. Só existe eu vou dizer algo. Te dou uma responsabilidade. Tu não pode desistir. Tem que permanecer firme. Queres uma clave? Queres uma clave? Não desista. Não desista, irmãos. Permaneça firme. David podia deixar que esta aflição adentrasse em seu coração e volvesse para atrás. Podia deixar que essas perseguições hicessem mal e ele lembrara: oh, quantas vezes eu toquei a harpa para rei Saul, por que está fazendo isto comigo? Porque rei Saul quer me matar? Hermanos, não há como. Se tu és um elegido de Deus, tu vais sofrer perseguição, pero sairemos vencedores. E como eu disse eu, vai cair por terra hoje todas as perseguições contra tu vida em nome de Jesus. Eu tenho certeza que haverá testemunho em nome de Jesus de que Deus ha hecho cessar a perseguição em tu vida. Se é uma perseguição em tu mente, se é algo espiritual que o diabo tem posto em tu mente, vai cair por terra hoje. Esta perseguição no mundo espiritual vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Alabado seja o nome do Senhor Jesucristo. O Senhor está em controle de tudo, hermanos. O Senhor está com o mando de tu vida em las manos. Aleluia. Ele tem mirado, tem visto tus batalhas. Tu não estás solo. O Espírito Santo de Deus está contigo aún mais. Deus ha levantado pessoas para estar a tu lado. Deus ha levantado pessoas para estar contigo em este momento de aflição. Porque a palavra de Deus habla que em tempos difíceis se levanta pessoas, um hermano, um amigo, és mais do que um hermano. E Deus ha posto pessoas ao tu lado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos clamar. Aleluia. Que hoje cai por terra, hoje, toda a perseguição contra tu vida. Se há pessoas aqui que não têm, aleluia, força para seguir, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. E todo espírito malo que tem tentado contra tu vida, vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Aleluia, cerra tus olhos comigo, em nome de Jesus. Eu vou orar em nome de Jesus. E tu serás liberado desta perseguição. Assim como David foi liberado da perseguição. Assim como David foi exaltado em nome de Jesus, reconhecido, aleluia, de que ele era o elegido de Deus. Que ele era o elegido de Deus.
para reinar allí naquele lugar. Hoje, em nome de Jesus, tu serás liberado, em nome de Jesus, dessa perseguição. Senhor Deus e Padre, em nome de Jesus, eis aqui tu pueblo, eis aqui pessoas que chegaram aqui, Senhor, com seus corações, Senhor, triste, ha chegado aqui, Senhor, abatido, Senhor, em nome de Jesus, pessoas, Deus, que ha sido perseguidos, Senhor, aleluia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus que está aqui, que é manifestado aqui em este lugar, aleluia, venceremos juntos esta batalha. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venga sobre vidas aqui em esse lugar. Hermano, se tu estás passando por alguma perseguição, vem aqui adelante que eu vou orar por tu vida. Se tu estás passando por uma perseguição em tu trabalho, vem aqui que eu vou orar por tu vida. Se tu estás passando uma perseguição no teu âmbito familiar, aleluia, vem aqui que eu vou orar por tu vida. Se tu tem passado perturbações, aleluia, em tu mente, se há coisas em tu vida que tu queres quitar, que tu sabes que hace malo para ti e tu sola não consegue, aleluia, nós vamos orar e esse malo vai sair de tu vida em nome de Jesus, porque não há malo que há poder maior do que o poder que há no nome de Jesus. Esse nome poderoso que sana, aleluia, que cambia vidas, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Cerra tus olhos, hermanos, aleluia, estenda suas mãos para cá. Hoje cairá por terra em nome de Jesus todo este malo contra tu vida. Espírito Santo de Deus, hoje é o culto da fé. A lo mejor os hermanos chegaram aqui com sua fé abalada,